Sou a Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje eu vim te trazer alguns excelentes motivos para tu estudares espanhol. Eu não sei se tu sabes, mas o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Perde apenas para mandarim e isso também está muito relacionado com o tamanho da população chinesa. Mas o espanhol é falado por mais de 500 milhões de pessoas. Cerca de 470, 480 milhões de pessoas são falantes nativos. E cerca de 100 milhões de pessoas têm o espanhol como a sua segunda língua. Então, é gente pra caramba com o qual vocês podem se comunicar. Outra razão para vocês estudarem espanhol é o fato de que nós somos um estranho no ninho. Nós, como brasileiros, somos praticamente os únicos dentro da América do Sul que não falamos espanhol. Se nós olhamos para todos os nossos vizinhos, ou pelo menos quase todos, não os do norte, todos eles vão falar espanhol. E o espanhol acaba sendo, por 3 votos a 1, o idioma por excelência também do Mercosul. Então, é um idioma muito importante, muito útil para que nós possamos nos comunicar com os nossos vizinhos. Isso facilita não só o comércio, mas as questões de as relações de trabalho. Isso facilita também o desembaraço nas alfândegas, mas em cidades muito turísticas aqui do Brasil, como por exemplo as praias de Santa Catarina, nós praticamente vemos a comunicação acontecer quase que exclusivamente em espanhol, de tanto argentino, uruguaio e paraguaio que tem nas praias catarinenses. Então, terceiro bom motivo para que tu fales espanhol é justamente o mercado de trabalho. Não só para tu trabalhares aqui no Brasil, como, por exemplo, com turismo ou até mesmo dando aula de espanhol, mas é um idioma que vai facilitar muito o teu desenrolar no mercado de trabalho, inclusive em áreas acadêmicas, seminários, conferências de direito. Muitas vezes ocorrem nos nossos países vizinhos, em que nós temos trocas de experiências sobre legislação, experiências políticas e afins. E se tu consegues te comunicar no idioma local, isso facilita bastante que tu possas apresentar os teus trabalhos, as tuas conclusões, as tuas teses acadêmicas. Outro motivo é justamente a questão da viagem, do turismo. Porque nós temos 22 países que falam espanhol como língua oficial. São Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 22 opções excelentes para vocês fazerem turismo. E quando nós sabemos, nós conhecemos o idioma local, fica muito mais fácil que nós possamos não apenas entender as particularidades da cultura daquele país, mas também entender e nos comunicar com os moradores. E essa muitas vezes é uma das experiências mais ricas que nós podemos ter. Essa experiência de fazer trocas com as pessoas que estão lá, que moram naquele lugar e que podem realmente te explicar, te contar sobre o lugar, sobre a história, sobre a cultura, te recomendar um bom restaurante. Então isso facilita muito a tua vida. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês alguns links sobre a minha viagem para o Panamá e a minha viagem para o México, em que eu conto para vocês como o espanhol foi determinante para que eu vivesse experiências muito, muito peculiares. Outro excelente motivo para que nós aprendamos espanhol é por questões culturais e artísticas. São 22 países, afinal de contas. Quão vasta é essa cultura? Quão grandes são os autores que nós temos? Nós temos Gabriel Garcia Marques, Cervantes, Vargas Llosa, Isabel Allende, Horácio Quiroga. É tanta gente boa, é tanta cultura, são tantas obras-primas da literatura, isso sem falar em música, cinema, artes plásticas, que nós podemos conhecer e nós podemos compreender melhor a partir do momento em que nós entendemos o idioma no qual aquela obra foi originalmente trabalhada.
Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui embaixo um link na descrição sobre 100 anos de solidão, a obra maestra do Gabriel Garcia Marques. Mas eu também vou deixar um link aqui embaixo, meio conspiratório, sobre Cervantes e quem ele realmente era, ou quem ele poderia ter sido, ou quem ele talvez tenha sido, ou quem ele talvez não tenha sido. Enfim, assistam um vídeo que vocês vão entender direitinho, ou não. Outro excelente motivo para vocês estudarem espanhol é a comunicação e as relações internacionais. Nós já falamos sobre o Mercosul, mas nós temos diversas organizações internacionais que têm o espanhol como um dos seus idiomas de trabalho. A Organização dos Estados Americanos, a Organização das Nações Unidas e diversas outras organizações em que o espanhol vai ser bastante usado. Para quem estuda relações internacionais, por exemplo, é um idioma essencial, mas também é um idioma essencial para a diplomacia, especialmente para quem quer ser um diplomata brasileiro. Sobre esse tema, eu te conto tudo sobre o que tu precisas para ser um diplomata, além de falar espanhol, num vídeo cujo link está aqui embaixo na descrição. O desenvolvimento pessoal e cognitivo também é algo muito acionado quando nós estamos falando de aprender um novo idioma. Nós conseguimos fazer com que o nosso cérebro seja ativado, a nossa memória, a nossa concentração e a nossa capacidade de aprendizado, ela é bastante acionada, bastante desenvolvida quando nós estamos aprendendo um outro idioma. E também temos o excelente motivo do entretenimento, que vai fazer com que vocês entendam, escutem Thalia em seu idioma original, em Maria do Bairro, Maria Mercedes, Mari Rosalinda, que vocês possam ouvir todas as tiradas sarcásticas de Gabriela Spanik em La Usurpadora no seu idioma original. E isso não tem preço. Mas isso também vai fazer com que vocês possam entender aquelas piadas do Chaves que na língua portuguesa simplesmente não fazem o menor sentido. Outro excelente motivo para vocês aprenderem espanhol é a oportunidade de estudos. Nós temos diversas universidades em vários dos 22 países que falam espanhol que oferecem bolsas de estudo. Tudo não só para aprender espanhol, aprender cultura, mas também para diversos cursos, direito, medicina, engenharias variadas, artes variadas. Então também é uma oportunidade de vocês acessarem outras universidades ao redor do mundo e qualificarem ainda mais os estudos de vocês. Outro motivo extremamente inusitado, mas ainda assim irrelevante, é a importância do espanhol nos Estados Unidos. Por mais que nós vejamos um clima bastante tenso em relação aos estrangeiros, cerca de 13% da população dos Estados Unidos fala espanhol como primeira língua. Ou seja, falar espanhol faz com que vocês consigam se comunicar com uma parte significativa da população nos Estados Unidos, o que facilita imensamente a vida de qualquer viajante, especialmente daqueles que não falam inglês. Por fim, o espanhol e o português são consideradas línguas irmãs. Por quê? Ambas derivam do latim vulgar. Isso faz com que o falante da língua portuguesa tenha certas facilidades para aprender espanhol, seja porque nós temos encontros vocálicos parecidos, porque muitas das nossas palavras são as mesmas em ambos os idiomas, porque a sonoridade das palavras, das letras, algumas vezes até não são estranhas, mas normalmente são muito parecidas com as da língua portuguesa, e isso faz com que seja muito mais fácil o processo de aprendizado da língua portuguesa do que do francês, por exemplo, que é bem mais diferente, apesar de também ser uma língua latina. Se tu queres aprofundar os teus estudos sobre o espanhol, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link sobre o meu curso de espanhol para iniciantes e do meu curso de espanhol para Enem. 2 cursos objetivos, rápidos e diretos para vocês que querem revisar e querem estudar espanhol. Mas, se esse conteúdo foi útil para ti de alguma forma, não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações para continuar recebendo vídeos sobre cultura, gramática, literatura e tudo sobre o espanhol.
E também envia esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que precisa daquele empurrãozinho para começar os estudos dele ou dela de espanhol.